Oi, queridos, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi Thomas, bem-vindos à Saúde Consciente. Para quem não me conhece, eu sou coach em saúde aqui nos Estados Unidos, lido com relacionamentos tóxicos e saúde física, emocional e mental. E estou continuando a falar sobre o luto. Esse episódio eu quero falar sobre a segunda fase do luto. A primeira eu já falei no meu último vídeo, mas eu tô querendo fazer esses vídeos para vocês porque eu lembro como que era passar por esse luto, depois de a gente passar por um relacionamento com uma pessoa que a gente amava tanto, que se esforçou tanto para o relacionamento dar certo, e de repente tudo desabafou, tudo desabou, e a gente ficou perdido, sem saber o que aconteceu, se achando culpado e tudo mais. Então eu resolvi fazer esses vídeos para vocês, para eu poder dar um conforto para vocês saberem que o que vocês estão passando é normal, é um padrão também, e esse padrão vai passar ao longo do tempo. Como eu falei no meu último vídeo, a primeira fase, vocês precisam se cuidar, eu dei vários exemplos para vocês, vou colocar aqui embaixo o link para vocês verem se vocês não viram ainda. Então, se vocês ainda não viram, vai lá naquele vídeo, depois volta aqui para assistir esse, que é a continuação, tá bom? Então, como vocês já sabem, o primeiro é a devastação é a primeira fase. Então, quando a gente passa por essa devastação, como eu disse antes, é muito difícil, porque é a fase que a gente está perdido, né? Que a gente está em choque, a gente se sente vazio, não sobra nada da gente, né? A gente parece que está se deteriorando. E a gente precisa, como eu falei no outro vídeo, tomar conta da gente mesmo. E aos pouquinhos, quando a gente vai fazendo essas mudanças, quando a gente vai tomando conta da gente mesmo, a gente consegue passar para a segunda fase. E a segunda fase é a negação, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, os sintomas da negação, dessa fase, é instabilidade, pseudo-alegria, mudança de humor, impulsividade, procura de problemas, stalkeamento. Então, gente, é aquela fase que a gente acha que tá feliz, mas não tá, ou então a gente parece ser feliz para outras pessoas, a gente muda de humor de repente, a gente tá feliz e de repente a gente tá triste, ou então a gente acha que tá melhorando e daí a gente cai num puta de um choro, daí a gente acha que a gente fez a coisa errada de novo. Então, um dia você tá feliz, outro dia você tá triste. Às vezes você tá triste, mas você acha que tá feliz e você se mostra feliz para os outros, mas você sabe que dentro de você alguma coisa ainda tá incomodando. Você ainda não tá confortável na sua própria pele ainda, né? É uma pseudo-alegria, uma instabilidade emocional. Essa é a fase da negação. Essa fase pode começar do nada e a toda força quando o narcisista começa a esfregar a felicidade dele na sua cara, né? Por isso que vocês sempre falam que estão stalkeando, que não conseguiram parar de fazer contato zero, porque ainda stalkeiam eles, né? Com um perfil. Vocês fazem um perfil fake, né? Para poder stalkear o ex. Isso, gente, é uma outra forma de contato. Então, quando você está tentando fazer contato zero, não pode fazer isso porque fica muito mais difícil. E nessa fase de negação, essa instabilidade, quanto mais você isso, mais instável você fica. Então, essa fase pode começar do nada, né? Você pode estar bem e daí de repente com vontade de ver o que está acontecendo com a pessoa, assim, do nada. Então, você vê a pessoa, se você vê a pessoa que você estava, o seu ex-narcisista, saindo com uma outra mulher, dizendo para o mundo todo como ele tá feliz, que a vida dele ou dela é perfeita agora, que tá sem você, né? Parece que a vida dessa pessoa, parece que tá esfregando na sua cara, né? Parece que a pessoa, o seu ex, sabe que você tá stalkeando, e tá esfregando na sua cara pra ver, olha só, você é muito pior do que, eu sou muito mais feliz sem você, né? Então é isso que a gente sente, e sem eles falarem nada, mas a gente tá tão vazio que a gente acaba sentindo isso nessa segunda fase da negação. E eles fazem esse negócio como uma triangulação também, muitas vezes, né? Pelas redes sociais. Porque muitas vezes vocês ainda são amigos e ainda estão mantendo contato. E eles fazem isso, às vezes, de propósito, para fazer essa triangulação com você e para saber que talvez, quando não der certo com outra pessoa,
ele ainda pode voltar para você. Então ele faz para você sentir ciúme para depois ele voltar. Então, gente, nesse momento você não tá nem aí para nova vítima do narcisista. Então, se ele tiver como, porque lembra, quando vocês estavam juntos, se o seu ex saía com alguém ou falava que a fulana olhou para ele, você ficava puta com ela, não é? Agora, nessa fase de negação, você não fica puta com a mulher dele, que ele tá saindo, você fica com ele, né? Você não tá nem aí pra nova vítima. Porque, por sorte, você não sabia quanto tempo ele fazia que ele tava te traindo com ela, né? Você não sabe porque logo em seguida que vocês terminaram, ele já começou a sair com outra. Então é claro que ele tava te traindo, né? Ninguém é besta. Mas nesse momento você não tá nem aí com ela, com essa pessoa, né? Nesse momento você sente que precisa provar que você também é feliz como narcisista, porque daí talvez ele te queira de volta. E é aí que começam todos os erros, né? Porque você tem que perceber que você está sentindo e pensando ainda. Tudo que você está sentindo e pensando ainda tem a ver com o desejo do narcisista querer voltar para você. Então, às vezes, você acha que você já conseguiu superar, que você agora começou a sair, que você está bem, né? Só que tudo que você faz ainda é para provocar o narcisista, é para fazer ele te enxergar, né? Para fazer ele ver que você tá feliz sem ele, como uma forma de vingança, né? De empata. Então, quando você faz isso, você vê que não é uma felicidade verdadeira, porque tudo que você tá fazendo ainda tá sendo focado nele ou nela, se for narcisista mulher, né? E daí, para você tentar se convencer que as coisas estão bem para você, isso que é o problema. Por isso que começa todos os problemas, gente. Você acaba mudando de emprego, acaba gastando dinheiro, você reformula a sua vida inteira. Porque suas emoções estão instáveis. Então você não está conseguindo pensar direito. Você um dia tá feliz, outro não tá feliz, sabe? Então você ataca tudo e todos, a não ser o narcisista. Então todo mundo que vem pra você e fala, não faz isso, você ataca. Ah, não faz aquilo, ou porque você fez isso, você ataca. Tudo e todos, tudo você acaba sendo infeliz com o resto da sua vida. Mas você acha que você está feliz. Por quê? Porque você está conseguindo se recuperar. Você está conseguindo sair do fundo do poço. Então você se sente um pouco forte, mas como as coisas ainda, você não está feliz de verdade, você tem que culpar alguma coisa, não é? Porque o narcisista não está mais na sua vida. Então você acha que o resto da sua vida é uma droga. E é por isso que você acaba mudando de emprego, você acaba se mudando de país ou de estado, ou o que seja. Mas se o narcisista, se o seu ex voltar a falar com você, é a única pessoa que você não confronta é aquela pessoa. Não é muito esquisito isso, gente? Por isso eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é um padrão também. E se isso acontecer, lembra desse vídeo e não volte a falar com a pessoa, com esse narcisista. Então o que acontece? Você sai para beber, você sai para balada, né, nessa segunda fase. Você começa a sair, né? Começa a ficar com um monte de gente, só para você conseguir se convencer que você tá bem. Porque você quer, todos vocês, todos nós queremos ficar melhor, né? Então a gente acha que saindo, fazendo esse tipo de coisa, a gente vai conseguir ficar melhor. Então você se torna impulsiva, gastando todo o seu dinheiro da poupança. E o pior de tudo, você pode até achar que a outra pessoa, você pode até achar uma outra pessoa para namorar, só para repetir a dinâmica de namoro que você tinha com o seu ex-narcisista, por causa do padrão de comportamento que você formou. Porque se você ainda não se recuperou emocionalmente, se você ainda não conseguiu quebrar esse padrão, se você ainda não conseguiu se descobrir e saber por que você agiu do jeito que agiu, por que você reagiu da forma que reagiu com o narcisista, se você não conseguir entender isso, como você está vulnerável ainda, é capaz que você caia numa outra armadilha com um outro narcisista e repita tudo. E às vezes as pessoas até acham pessoas legais para ficarem juntos nessa fase, nessa segunda fase. Só que pelo fato
de elas estarem tão acostumadas a serem tratadas de um jeito ruim, né? São tão acostumadas a reagirem, né? A serem impulsivas e tudo mais, a gente acaba ferindo aquelas pessoas legais e ainda se achando uma pessoa horrível, né? Quantas vezes já não aconteceu isso com vocês, que vocês vieram falar pra mim, e daí vocês ficam se perguntando, mas será que eu sou narcisista porque eu tô agindo da mesma forma que o narcisista agia comigo com essa pessoa legal? Mas não é o caso. É que vocês ainda estão reagindo como se vocês estivessem num relacionamento com o narcisista. Então vocês estão naquele padrão ainda. E é por isso que esse padrão tem que quebrar, tem que ser quebrado. E daí você sai. Então vamos voltar aqui. Então daí você sai com outra pessoa e você fica frustrado porque esse novo namorado não é bom na cama como narcisista. Você tá vendo? Você ainda fica comparando a pessoa nova que você tá junto com o narcisista. Então fica pensando, fica frustrado, né? Esse meu novo namorado, minha nova namorada, nunca ninguém vai ser bom na cama como ele, como o meu ex, né? Ele não me dá atenção que nem o meu ex me dava na fase do love bombing, então ele não deve gostar de mim. Só que, agora que vocês sabem, esse love bombing não é normal. Então, quando uma pessoa normal vem falar com vocês e não te dá o love bombing, você acha que a pessoa não gosta de você, por exemplo, né? A mesma coisa com o sexo. Porque a pessoa que você tá um novo namorado, vocês começaram a ter relação, ele não tá copiando você, né? Nas primeiros relacionamentos, nas primeiras relações íntimas, vocês estão se conhecendo, vocês estão aprendendo que um gosta, que o outro não gosta. Não é assim a coisa normal? E não é uma pessoa copiando tudo que você gosta para te impressionar na cama. Então você acaba achando que a pessoa que você tá saindo, a nova pessoa, nunca vai ser igual a outra. Ninguém vai ser suficiente. Parece que você nunca vai ser feliz com ninguém, porque o seu ex-narcisista era muito melhor em tudo. Mas ele quis que você acreditasse nisso. Por isso que ele é narcisista, não é? Ele quis. Essa foi o intuito dele. Foi convencer você que ele era o melhor de todos, né? E é isso que a gente tem que quebrar. É esse padrão que a gente tem que quebrar de pensamento. Então, voltando. Outra coisa que vocês fazem nessa fase, a gente faz nessa segunda fase, gastar horas do seu dia na internet, procurando eles nas redes sociais e descobrindo coisas da vida deles sem você. E faz isso como uma forma de autopunição, praticamente, né? Porque você sabe que isso vai te fazer mal, mas essa curiosidade é maior do que saber da consequência, sofrer a consequência, né? Uma parte de você ainda não quer acreditar que o seu relacionamento de fato acabou. E você pensa, se ele ver essa foto minha, ou se ele ver esse meu comentário, talvez assim ele perceba o erro que ele fez comigo de terminar. Então a gente fica pensando, se eu fizer isso, né, ele vai, se eu tirar foto com a roupa que ele mais gosta, por exemplo, ele gostava que eu usava tal roupa. Então, se eu tirar essa foto e colocar, ele vai lembrar de mim, ele vai lembrar dos momentos bons que a gente teve, e talvez assim ele se arrependa e queira voltar, né? Então a gente fica pensando nessas coisas. Mas pouco você sabe que ele não tá nem aí pra você, gente. A gente fica perdendo tempo de vida, achando que eles estão pensando na gente, que eles possam estar. Não. Quando você está sofrendo, pensando nisso, eles estão longe com o outro, se divertindo, fazendo outras pessoas sofrerem, enquanto você está sofrendo sozinha, por causa desse padrão que você não conseguiu quebrar ainda. Então eles não estão prestando nenhuma atenção na sua vida, nem no que você tem a dizer, nem no que você está vestindo, nem nada. Você não percebe que a sua noção de individualidade foi consumida por outra pessoa, né? A sua individualidade foi consumida. Então tudo que você está fazendo, tudo sobre você ainda tem a ver com o seu ex ou com a sua ex, né? Ainda pensando nessa outra pessoa. Então você ainda está vestindo aquela roupa
para outra pessoa, você ainda está fazendo ações, falando coisas, postando coisas para tentar impressionar aquela pessoa. Sua individualidade foi consumida. E é nessa fase que muitas pessoas fazem coisas e se arrependem depois que se recuperam, né? Por exemplo, então tem nessa fase umas coisas que acontecem bebidas alcoólicas. Nas primeiras fases do luto, você vai achar que o único jeito de lidar com essa dor é bebendo uma garrafa de vinho todas as noites, né? Muita gente faz isso, muita gente. Isso não é bebida alcoólica, então é álcool, não é álcool, é drogas, é medicamento. Então, gente, toma cuidado com isso. Mas isso acontece muito. E você vai estar destruindo a sua saúde emocional e física fazendo isso. Não só a saúde física. Porque as pessoas acham que beber, ficar bêbado, é só a saúde física. Ah, você está matando seu fígado, né? Porque é horrível pro seu fígado também. Mas além da sua saúde emocional, de ficar de ressaca, de não conseguir trabalhar no dia seguinte, além de você estar fazendo isso, acabando com a sua vida, você está acabando com a sua vida emocional também. E eu vou explicar para vocês. Se você estiver querendo se recuperar de verdade, porque vocês querem se recuperar, eu sei disso. Eu sei que dói pra caramba, eu sei que é uma confusão dentro da gente, mas o que a gente mais quer, o que o ser humano mais quer é sobrevivência. Tudo que a gente faz na nossa vida é pensando em sobreviver. E essa dor não é diferente. Sabendo disso, eu sei que vocês querem sobreviver e passar por cima disso. Então, se você estiver querendo se recuperar de verdade, que eu sei que é verdade isso, você precisa estar presente e sóbrio, sem ter a sua mente alterada. Tá bom? Você não vai encontrar paz nessas sessões de bebida, ou saindo com pessoas diferentes em todas as oportunidades que você tem, ou então saindo de balada. Isso tudo não vai ajudar você a encontrar paz. Você acha que você vai conseguir encontrar paz? Porque o que a gente precisa nessa hora, o que a gente precisa nessa recuperação emocional, nessa jornada é paz. Paz de espírito. É isso que a gente tem, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, não é? E você acha que saindo de balada, bebendo uma garrafa de vinho toda noite, você acha que isso vai te dar paz? Não, né? Então, isso só vai adiar o processo de recuperação emocional. Porque você ainda vai ter as mesmas tarefas de recuperação a fazer quando você acordar na manhã seguinte, né? E vai ser muito mais difícil fazer essas tarefas de ressaca e se lembrando de todas as coisas que você se arrependeu de ter feito na noite anterior. Muito mais difícil. Além de ter que se recuperar, sofrer com aquelas emoções por causa do narcisista, você ainda tem que se recuperar fisicamente, ainda tem que trabalhar. É muito mais difícil, é muito mais desgastante. É claro que há problema em beber, que não tem problema em beber um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente sabe disso, né? Mas durante o processo de recuperação emocional, é importantíssimo que você fique alguns meses sem beber absolutamente nada. Isso é muito importante. Tente não beber nada. Porque se você fizer isso, você vai ver como o seu processo de recuperação emocional vai acelerar. A sua mente, gente, você tem que lembrar, a sua mente é a ferramenta mais valiosa durante esse processo de recuperação. Por isso, toma conta da sua mente, cuida dela, cuida de você com carinho. Porque você precisa estar com a mente sóbria, precisa ter a capacidade de pensar, de avaliar a sua vida para poder sair bem nessa história e conseguir sair bem logo, não ficar nesse limbo por tanto tempo. Então, durante essa segunda fase, que é a fase de negação, você não está acreditando ainda, né, que você não vai conseguir ele de volta, por isso que é a fase de negação. Então a gente acaba fazendo também esse se eu, né, a fase do se eu, né, que eu gosto de falar. Então,
A grande parte da fase de negação é essa crença que o narcisista precisa estar interessado em você porque o seu relacionamento com ele era maravilhoso quando vocês se amavam, né? Então, você acha impossível que ele já esteja amando outra pessoa, né, gente? Porque isso faz sentido. Tudo isso que a gente pensa e repensa na nossa cabeça faz sentido. Mas o problema é que a gente está tentando dar sentido a uma coisa louca. Então, não cabe. Então, não dá para dar sentido numa loucura. Não faz sentido. A nossa sanidade acaba virando loucura porque não cabe em nenhum lugar, né? A gente amava essa pessoa dizia que amava a gente, e daí, logo em seguida, ela já tá amando outra pessoa, saindo com outra pessoa, né? Daí você fica pensando, não, ele não ama aquela mulher, ele me ama, né? Ele me amava ontem, então eu sei que ele me ama, eu sei que ele tá fingindo pra ela, ele me ama ainda. Mas na verdade ele não ama ninguém, nem você, nem ela, nem ninguém. Ele tá só manipulando tudo, né? E o que você precisa entender é que isso não seria possível se essa fosse uma pessoa normal. Você acredita que o que você teve com ele era único e especial, porque ele mesmo te lembrava disso quando você tentava sair do relacionamento, não é? Quando você tentava sair, quando você tentava dar um basta em tudo e sair, ele que vinha correndo atrás de você porque estava percebendo que estava perdendo o suprimento e falava para você: não, eu amo você, sabe, você é a melhor pessoa do mundo, blá 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 blá. E daí, quando vocês terminam, é isso que você vai pensar nas coisas que ele mesmo dizia. Então, como é que ele pode dizer isso e já tá saindo com outra, né? Por isso que você fica nessa negação. E daí, ao invés de você reconhecer o relacionamento, que o relacionamento terminou, você fica uma grande parte do seu tempo pensando no que você poderia ter feito diferente. E é essa perda de tempo. Você começa a pensar em todos os momentos que levaram ao final do relacionamento, porque você ainda está se culpando. E você fica triste que as coisas tenham terminado daquela forma. Você começa a pensar nas maneiras que você poderia ter agido para as coisas não terem terminado daquela forma. Então, por exemplo, sabe? Você fica pensando, se eu não tivesse o confrontado por causa da ex dele, nós ainda estaríamos juntos. Ou então você pensa, se eu não tivesse viajado naquele final de semana, ele não teria me traído. Olha só. E eu sei que a gente pensa nisso, porque eu também pensava nessas coisas. Ou então, outro exemplo, se eu tivesse comprado um presente melhor para ela, ela teria percebido o quanto eu a amo. Se eu não tivesse pedido para ela parar de me criticar, ela não me acharia sensível demais. Se eu tivesse fingido que eu estava bem quando ela ou ele me deu tratamento de gelo, ele não acharia que eu sou carente. Se eu tivesse vestido uma roupa diferente aquele dia, ele me acharia mais atraente. Então, vocês ficam tentando dar desculpa para a infantilidade deles, para essas razões que não tem sentido, né? Vamos falar sério. Você acha que vai ter algum sentido uma pessoa terminar com a outra só porque usou roupa diferente? Mas a gente tá nessa fase de negação, então a gente fica, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Como é que qualquer uma dessas coisas justifica o tratamento de gelo, a traição, o abuso, ou até mesmo terminar com alguém? Todas essas coisas que eu falei, esses exemplos, por exemplo, né? Por que você acha que mudar esses eventos ridículos teria qualquer impacto no sucesso do seu relacionamento? O amor verdadeiro, gente, não é um barco à vela. O amor verdadeiro é uma árvore com uma raiz enorme e profunda, estável e consistente. Isso é amor de verdade, é incondicional. E não é condicional baseado em situações que podem ser modificadas diariamente.
Principalmente quando metade dos seus erros não foram erros, né? Foram apenas reações normais que você teve por causa de um comportamento inaceitável do narcisista. A gente vive pensando que deveria ter feito isso ou aquilo. Gente, viver dessa forma é viver pisando em ovos. Um relacionamento assim não é saudável. O seu parceiro não te dá o apoio que você precisa se você tem que ficar pisando em gelo. É como se você estivesse andando numa corda bamba, com alguém te julgando do outro lado ao invés de te oferecer ajuda para atravessar. E se você cai, o problema é seu. O que eu quero que vocês entendam, gente, é que esses pensamentos são completamente normais. E assim que você conseguir entender melhor sobre o narcisismo, esses pensamentos vão deixar de existir. Então, por favor, gente, não tentem voltar para o narcisista pensando que a culpa é sua e que se você fizesse isso ou aquilo, ele ia voltar para você. Ou ele ia querer voltar para você. É bem capaz que você do nada dê um salto de otimismo e esqueça de todo o abuso que você passou e pensou que um gesto delicado ou um pedido de perdão possa fazer que tudo melhore. Mas não vai melhorar. Então, às vezes, você acha que tá tudo ruim, que você, perdeu, que você achou que perdeu o jogo, como se fosse você não sente nada, não sobra nada. Mas aí, de repente, parece que acende uma luz em você nessa fase e você acha que talvez você vai conseguir ele de volta. Talvez se você fizer isso, você vai conseguir ele de volta, ou ele vai te querer de volta. Mas ele não vai, gente. Nada que você fizer vai melhorar a situação com ele. Nada. Se essa pessoa te amasse de verdade, ela não estaria fazendo você pensar em todos os seus supostos erros, fazendo você se duvidar. Pensa nisso. É isso o que o silêncio e o abuso faz com as pessoas que só têm carinho e compaixão para dar. É isso que acontece quando uma pessoa se recusa a se responsabilizar pelas ações inaceitáveis, enquanto a outra está disposta a absorver a culpa de tudo, quando absorver a culpa significa manter a paz do relacionamento. Então é isso que acontece. Essa culpa vem disso, gente, porque a gente acaba achando que tudo que a gente tem, é o nosso dever fazer tudo para que tenha paz no relacionamento. Então a gente acaba suportando tudo que vier, tudo que for, porque a gente quer que tenha paz no relacionamento. E aí que vem todos os erros. Durante isso, eu sei que tá ficando um pouquinho longo esse vídeo, talvez eu melhor fazer outro, será? Ai, vou continuar, vai. Então, outras coisas que você precisa pensar nessa fase é quando você toma decisões importantes. Então, muitos de vocês entram em contato comigo frustrados, querendo que eu diga para vocês o que é que você tem que fazer para se recuperar emocionalmente. Mas isso, gente, nem eu, nem ninguém pode te dizer. O que eu posso fazer é te dizer o que aconteceu comigo para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. E é isso que eu tento fazer com esse canal, além de explicar para vocês sobre o narcisismo, né? Mas eu também entendo que é difícil a gente ouvir e evitar tudo que alguém diz pra gente não fazer. É impossível, porque a maioria de nós só aprende com os nossos próprios erros, não é? Eu sou assim também, eu só aprendo com os meus próprios erros, né? E a mesma coisa com as fases de recuperação emocional. Cada um de você precisa passar por cada uma das fases para aprender e entender sobre o que eu tô falando. Então eu tô falando, tô tentando explicar para vocês, mas vocês só vão conseguir entender de verdade quando vocês estiverem passando por isso. Se você já passou, se você está na fase 1, você conseguiu se identificar naquele primeiro vídeo que eu fiz. Se você está na fase 2, você consegue se ver nesse vídeo que eu tô fazendo agora também, e você se lembra de como você estava na fase 1 quando você ouviu o meu vídeo anterior. Por isso que
Vocês me pedem quando que eu vou melhorar, isso está demorando demais. Vocês ficam irritados com isso. Mas cada pessoa tem o seu tempo de recuperação. A gente tem que se respeitar, a gente tem que se dar esse tempo. Mas mesmo assim, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, gente. Durante a fase de recuperação, não tome decisões importantes. Durante a recuperação, você vai investir a sua felicidade em um monte de coisas diferentes. Coisas que você, sabe, tente fazer você feliz, sem perceber que a felicidade vem de dentro de você. Você pode desfazer a sua vida inteira com entusiasmo, achando que você está fazendo a coisa certa, sabe? Para ser feliz, confiante de que a próxima ideia será a solução de todos os seus problemas. Mas isso não tem solução, gente. Não é fazendo isso que vai te dar a solução. Não tem nada de errado com o seu emprego agora. Me ouça, acredita em mim. Não tem nada de errado com o seu emprego. Não tem nada de errado com o seu salário. Não tem nada de errado com a sua casa, com o seu telefone, com a sua foto de perfil. Inclusive, não tem nada de errado você estar solteiro agora. Nada disso é o problema. Você foi treinado a ignorar o verdadeiro problema, que é o narcisista. Esse que é o grande problema. E é por isso que você precisa de contato zero. Por isso, gente, eu tenho a necessidade de avisar vocês para vocês não tomarem nenhuma decisão importante nessa hora. Principalmente decisões que tenham a ver com dinheiro e com amigos. Eu sempre digo que a gente precisa confiar nos nossos instintos, né? Quando a gente está com o narcisista, porque quando a gente está com o narcisista, a gente sabe que tem uma coisa dizendo pra gente que a gente está fazendo a coisa errada, ou que, sabe, vem um sinal que a gente acaba ignorando. Então eu sempre falo, confia na sua intuição, né? Mas durante a fase de recuperação emocional, você não pode confiar no seu instinto. Só nessa fase, não confie. E isso acontece porque tudo está fora do eixo agora. A sua intuição é como se tivesse tirado férias por causa dos abusos narcisistas. O narcisista mexeu tanto com a cabeça de vocês, com as emoções de vocês, que a sua intuição está distorcida. Então você não pode confiar nisso agora. E você vai ter tempo suficiente para pensar nas suas amizades, tudo depois que você se recuperar emocionalmente do relacionamento com o narcisista. Se você começou a duvidar que os seus amigos também possam ser narcisistas ou tóxicos, sabe, se distancia deles por um tempo, mas não termina com as amizades. Porque talvez não seja verdade, talvez você esteja só desconfiado de muita coisa por causa dessa dor que você está passando agora. Então você pode se distanciar um pouco, mas não termina a amizade. Fala para eles que você está passando por um momento difícil agora, que quando você passar, depois que você passar por isso, você vai procurar eles, né, seus amigos, quando vocês estiverem melhor. Porque dessa forma você pode dedicar o seu tempo para a sua recuperação, sem se sentir que precisa dar satisfação para ninguém, nem para seus amigos, né? Mas os seus amigos que você tem por muito tempo, sabe aqueles amigos de infância que conhecem você faz tanto tempo? Essas pessoas não vão te entender quando você falar, eu preciso de um tempinho, sabe, para focar em mim. Eles não vão te entender. Mas isso não quer dizer que eles são pessoas más. Isso eu já falei em outro vídeo. Eles vão falar para você que você precisa parar de pensar no narcisista. É fácil, né? Para de pensar nele, porque a pessoa não passou por isso, né? Então os seus melhores amigos vão falar, para de pensar nele, sabe? Você tá dando você tá pensando nele demais, por isso que você não consegue ir pra frente, sabe? Eles vão tentar te dar o melhor conselho de como sair de um relacionamento. A melhor coisa que eles acham que é o melhor conselho, o que eles estão falando pra vocês. Então, gente, eu quero que você se pergunte. Se você não tivesse passado pelo que você passou com o narcisista, você saberia empatizar com alguém que passou pelo mesmo abuso que você? Pensa nisso. Então pensa que você nunca passou, nunca conheceu nenhum narcisista. Você acha que você ia conseguir empatizar com alguém? Porque é uma loucura, a gente sabe que é uma loucura. Eu sei que eu não conseguiria empatizar, eu sou empata. Mas eu sei que como a gente não conhece, a gente não sabe as emoções, a gente não consegue empatizar, né?
Por isso, gente, não quer dizer que seus amigos não sejam empatas e sejam narcisistas. Significa que eles não conhecem, eles não sabem como te ajudar. Mas não tem problema. Por isso que eu falo, nessa fase, se as pessoas não estiverem te ajudando, não termina com relacionamentos com seus amigos. Mas se afasta um pouco para você poder focar em você e entender o que está acontecendo aí dentro. E daí, se depois de um ano você ainda quiser mudar de emprego, ou então, sabe, quiser mandar aquele e-mail pro seu amigo reclamando e falando um monte, faz isso daqui a um ano, sabe? Quando você já estiver melhor. Mas me ouça, gente. O seu futuro vai ficar muito grato pela paciência do você no presente, tá? O seu você futuro, né, vai ficar muito grato pela paciência do seu você presente. E você não irá se arrepender de nada se você fizer isso. Tenha paciência, gente. Confie no que eu tô falando. Eu sei que vocês conseguiram se ver nisso, nessa fase de negação, mas confie em mim. Você não precisa, sabe, correr mais atrás dele. Contato zero significa contato zero, tá bom? No meu próximo vídeo eu vou falar sobre a terceira fase, que é a fase do aprendizado e dúvida de si. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não deixa de me dar uma curtida e me segue se você não me segue ainda. E não esquece de apertar o sininho para você não perder o meu próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem. Continuo torcendo por todos vocês, pela felicidade de cada um. Um beijão em todos e até mais. Tchau, tchau.